consórcio tem um papel fundamental que, aliás, ficou aí à mercê esses 4 anos sem nenhuma discussão que colocasse a região do Grande ABC de novo no cenário político regional e do desenvolvimento, né? Claro que no ambiente como nós estamos vivendo é necessário citar a pandemia, né? Porque ele é um fator importantíssimo nessa conjuntura e que todo mundo fica se perguntando o que será do pós-pandemia, se tivermos o pós-pandemia, né? Porque tinha gente que achava que o pós-pandemia seria junho e nós estamos em julho e ninguém sabe ao certo, né, o que vai ser. Mas evidentemente que eu acho que lá para setembro, outubro, nós teremos, claro, os efeitos dramáticos que esse período está causando no emprego no Brasil. A taxa de desemprego cresceu em demasia, tem consultorias prevendo 20% da taxa de desemprego geral mais para o final do ano. O emprego industrial, o emprego do comércio, enfim, tem um efeito desastroso e isso no ABC também se reflete, e até acredito, com mais vigor do que em outras regiões, né? Então, é um momento desafiador e, infelizmente, nós estamos com 61.300, que era o número do boletim da 1 hora, de mortos do Brasil. Isso, mortos oficialmente, né? Porque a gente sabe que tem uma subnotificação no Brasil e só de síndrome respiratória aguda grave, nós estamos em 30 mil pessoas mortas esse ano. E o ano passado, até esse período, tínhamos 2.500 pessoas com diagnóstico de óbito por síndrome respiratória aguda grave. Quer dizer, boa parte disso, desses 30 mil, é também o coronavírus, né? Muito provavelmente. Então, nós vamos chegar aos 150 mil, infelizmente, de mortes no Brasil até o final do ano. O Bolsonaro é destacado junto com Bielorrússia, acho que é o Bielorrússia, Belarus, né? Líderes negacionistas que levaram o Brasil junto com essa antítese que quiseram promover da pandemia versus a economia, que é um absurdo. A economia poderia voltar de maneira saudável, melhor, menos pior, vamos dizer assim, caso todas as medidas de saúde fossem adotadas de maneira segura, de maneira possível, já que o Brasil estava atrasado em termos de tempo do que aconteceu no resto do mundo. Nós tínhamos tempo de tomarmos as medidas corretas que já tinham sido tomadas anteriormente em outros países, e não fizemos isso. Então, nós estamos sofrendo um processo onde nem sabemos se vamos ter aqui uma segunda onda ou se a primeira emenda com a segunda, ninguém percebe. Isso, de fato, é um cenário devastador em cima de empregos, fechamento de empresas, falências, recuperação judicial, que estão crescendo no Brasil. Os dados, eu acho que o Fausto, o Léo, os companheiros devem ter acompanhamento de números mais precisos, mas o cenário é muito desafiador, porque vem pela frente. E eu li recentemente um artigo de um consultor da ONU e de alguns países, que até tá... Bom, já é um cara que defende muito a economia local, né? E que acha que agora a globalização vai mudar para uma palavra que ele usa de glocalização. Quer dizer, não acaba a globalização, mas as políticas locais, a política regional ganham uma força muito forte. Isso já está acontecendo em alguns países, né? Como nos Estados Unidos já tem uma pegada de políticas locais sendo fortalecidas. No Brasil, no governo Lula, tivemos algumas medidas em fortalecimento de consórcios, né? Como o nosso aqui da região. Surgiram outros no Centro-Oeste, no Nordeste. Eu acho que esse cenário que possibilita o fortalecimento das políticas locais, nós temos que nos basear muito nele. Porque numa região como a nossa, que já tem um histórico, que já viveu reestruturações econômicas no passado muito intensas,
que conseguiu criar modelos próprios aqui, que estão maduros, que podem ser melhorados, aliás, devem ser melhorados, devem ser potencializados para enfrentar e não só enfrentar, mas propor políticas diferenciadas, mais aglutinadas entre as cidades, com mais força política e juntando as ações das mais variadas áreas, como o desenvolvimento econômico, que na minha avaliação é um dos temas que será valorizado nesse próximo período, como também a habitação, como também a questão ambiental, a questão de resíduos sólidos, a questão da reciclagem, muita coisa eu acho que será potencializada a partir desse período que nós estamos vivendo. Então seria fundamental que a segunda reunião política da BET, depois de organizar seu secretariado aí em Santo André, seja a do consórcio, reorganizar a agenda regional, discutir a integração das políticas. O ABC, na crise, sofre muito, porque empresas que têm unidades produtivas aqui, mas também tem no interior de São Paulo, também tem em outros estados do Brasil, ou até em outros países, como México, Argentina e por aí vai, Paraguai, se ele tiver que desfazer de uma, ele desfaz a do ABC. A gente já viu isso acontecer no passado, e isso volta a acontecer nesse período. O ABC ele sofre em demasia na crise. A desindustrialização que o país vive como um todo, nos pegou muito fortemente. Então, sofremos o efeito da desindustrialização. E se o Brasil vive um baixo crescimento econômico desde 2017, na minha avaliação, se deve à fraqueza da indústria brasileira, à perda de dinamismo da indústria brasileira, e isso colocando o PIB nessa faixa de 1,5%, 1%. O ABC tem que criar um circuito de inovação muito intenso na região, através das universidades aqui instaladas. E lideradas pela Federal do ABC, que foi uma conquista desse grupo político que a gente e estamos aqui conversando, e ela precisa ser mais provocada. E é possível ser mais provocada para interagir mais e coordenar um processo de análise, de reflexão, que ajude a retomada da região. Não só uma retomada do ponto de vista estratégico, mas criar um eixo dinâmico de inovação, que retenha cérebros aqui na região, que atraia cérebros para fazer as startups aqui, novas empresas, as pequenas empresas, sediar a indústria de tecnologia. Nós achávamos no passado que as unidades produtivas podiam deixar o ABC, porque aqui ficaria o seu centro de desenvolvimento. Isso não aconteceu. A exceção da Toyota nos últimos anos, todas as empresas que deixaram a ABC para ir para outra região foram com tudo, com a produção, com o setor administrativo, com o comercial e com o centro tecnológico. Nós precisamos refletir sobre isso. Então, a questão tecnológica é fundamental. O ABC não é uma região que facilmente abriga as empresas de baixa produtividade, baixa tecnologia. É fundamental discutir o setor de serviços da região. É ruim, quer dizer, não é que é ruim, é uma realidade. A propaganda das construtoras, que tem construído prédios residenciais de médio padrão, até de alto padrão na região, dizem, vem morar no ABC, porque aqui você vai pagar metade do preço, numa região, num bom bairro, etc. e tal. Bom, isso está acontecendo. Prédios estão sendo erguidos e pessoas têm vindo morar aqui. E isso tem que dinamizar o setor de serviços, de média e alta tecnologia, para prover nas mais variadas necessidades que essas famílias têm e que está aumentando, e aumenta a exigência do convívio do espaço urbano. Trabalhamos fortemente para melhorar a performance do setor de serviços. Que eu me recordo, um cidadão de Guarulhos vem para o ABC, para quê? Em caso, sem que seja para trabalhar. O que o ABC atrai? O Festival de Paranapiacaba? É o que eu acho que atrai. Esse festival atrai um cidadão de São Paulo, de outras regiões, especialmente quem está ali na linha do trem, né?
Então, nós precisamos pensar essas coisas. O ABC tem, e é fundamental que se reinvente e criar, eu acho que é um momento agora de tentarmos criarmos algumas empresas locais, públicas, na área da saúde, da infraestrutura. A saúde, já temos a Fundação ABC, que pode ser maximizada, ter novos atributos. Não vou dizer que ela vai virar uma Fiocruz, não se trata disso, mas ela pode ser muito mais do que é. E é um ganho para a região, mas ela está deprimida em termos do que pode ser apresentado ao que a Fundação ABC pode fazer. É importante começar a avaliar se nós podemos ter um banco, mas antes de um banco, um cartão, alguma iniciativa de natureza bancária, financeira, para oferecer ao pequeno, micro empreendedor algum arranjo local junto com transferência de renda. São questões que eu acho fundamental num período muito desafiador. E, para finalizar, a questão que é necessário na arrancada, que eu acho que é pensar as frentes de trabalho, mais voltada talvez à área da saúde, à área da cultura, à área do esporte, mas alguma coisa que tem que acontecer na arrancada. Eu queria provocar, por último, que muito disso, na minha avaliação, precisaria ser feito e provocado no âmbito regional. Para fechar definitivamente, acho que o setor de telecomunicações nós temos que olhar com muita atenção. Ele cresce, ele vai crescer mais. O 5G, para funcionar no Brasil inteiro, precisa de quase 240 mil antenas instaladas no país. Hoje tem um pouquinho mais de 70 mil. E eu ouvi o presidente da Vivo falando da confusão de legislações que o Brasil tem a esse respeito, e elogiou uma legislação de Santo André, que depois era bom até a Beth dar uma olhadinha, eu posso até ajudar. Elogiou muito. E eu acho que o ABC, inclusive, pode ser um ponto de muito investimento nessa área de telecomunicações, porque ele pode não só cobrir toda a sua região, como cobrir Baixada Santista, Zona Leste de São Paulo, Zona Sudeste de São Paulo, Zona Sul de São Paulo, onde o ABC faz fronteira. Nós precisamos pensar em medidas. Eu acho que é por aí que o ABC vai reiniciar um trabalho interrompido há 4 anos atrás, com a vitória de dirigentes como a Beth e tantos outros aí que estão disputando a eleição com o marido, qual é o seu coordenador da campanha também.